Êxodo 14, do versículo 22 a 26. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e seus carros e seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e na nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Estamos aqui para fazer mais um comentário de lição Escola Dominical da revista da editora Betel, do terceiro trimestre de 2020. Nosso público-alvo é os irmãos da igreja do bairro da Vitória, ligado ao Ministério de Campinas, do Ministério Madureira em Goiânia, e todos aqueles que estarão nos ouvindo através das redes sociais. Estarei comentando a lição de número 3, da revista Betel. Parafraseei o tema para facilitar nosso entendimento. Então, nosso tema é o agir de Deus diante do nosso sofrimento. Lembro que no período do seminário, o capelão, em um dos seus devocionais, disse: as coisas estão difíceis, mas pode piorar um pouquinho. Essa afirmação chamou a atenção pelo fato de já estar no último período dos meus estudos. Pensava que aquele período de faculdade não poderia existir outro igual. Era o final de 2019, eu tinha muitos projetos para o ano seguinte. Já formado, pensava que tudo mudaria em minha vida. Pois bem, logo no início de 2020, surge a frase que ninguém vai esquecer facilmente: fique em casa. O capelão estava certo, estava difícil, mas ainda podia piorar um pouquinho. Mas eu pergunto, onde fica o agir de Deus diante do nosso sofrimento? É isso que eu quero abordar com vocês nesse estudo de hoje. Olhando para o contexto desse tema proposto, que é temático e não expositivo, que gira em torno do sofrimento dos hebreus no Egito, onde ficaram 430 anos, depois da morte de José, o qual havia sido governador do Egito, os hebreus sofreram muito com o trabalho escravo. Esse povo começou a perder a esperança no Deus dos seus pais, não sabendo que aquele sofrimento estava dentro dos planos e dos propósitos de Deus. Vejamos 3 maneiras de Deus agir diante desse sofrimento. Primeiro, vimos o cuidado de Deus na crise. Deus sempre cuida do seu povo escolhido, dos seus eleitos. Percebes esse cuidado na forma de Deus conduzir os seus planos. Observe na forma como Deus leva esse povo para o Egito. Como Deus conduziu ali através de José, indo primeiro como escravo, logo após trazendo a sua família. Ali era a boa mão de Deus cuidando e zelando do seu povo. Também observe na forma como Deus escolhe Moisés. Ainda que os hebreus não soubessem disso, Deus estava cuidando para que tudo ocorresse conforme as suas promessas. Deus supera os obstáculos a fim de que seus propósitos se cumpram na vida do seu povo. Os planos de Deus para o seu povo não os deixam imunes aos sofrimentos, mas Deus não deixa de agir em favor deles. Ainda que de antemão o seu povo não compreenda, por mais que isso esteja alheio ao conhecimento do seu povo, isso não significa que Deus não esteja trabalhando e cuidando dele no sofrimento. Os hebreus não tinham digamos assim, a ideia ou o pensamento de que aquela escolha, aquele processo de Deus, a maneira como Deus escolhe Moisés, ali desde criança, para ser cuidado no palácio, estava tudo dentro de um plano e um propósito de Deus, mas isso durou muito tempo, e o povo estava ali aflito, meio aquele sofrimento, e pensavam que Deus tinha abandonado, que as promessas de Deus para eles não se cumpriria, que os deuses dos seus pais, todas aquelas promessas, se tornaram em nada. Mas nós vimos aqui o agir de Deus na forma como Ele cuida do seu povo, na condução, na maneira como Ele conduz para que os seus planos e seus projetos se cumpram da forma como Ele determinou. Como eu disse, percebe esse cuidado na forma de Deus conduzir os seus planos e os seus propósitos em nossas vidas. Isso implica que nós devemos confiar e depositar nossa confiança em Deus no sentido de que Deus não está alheio ao nosso sofrimento, mas tudo está dentro do seu propósito, conforme Ele determinou, conforme Ele escolheu. Não foi assim que diz Paulo? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto.
Então tudo que ocorre na vida do seu povo, inclusive o sofrimento, tudo está dentro do propósito de Deus, mas nós vimos ali o cuidado de Deus na vida daquele povo, como também Deus cuida de cada um dos seus eleitos, dos seus escolhidos, conduzindo ali para que tudo ocorra da sua forma e da sua vontade. Ou seja, vimos o cuidado de Deus nessa crise, na forma como Deus conduz o processo das coisas para que seus planos sejam estabelecidos. Além de demonstrar o seu cuidado, vemos também no texto outras formas de Deus agir. Vejamos o que diz os versos 23 ao 26 do livro de Êxodo, capítulo 2. E também os versos 7 a 10 do capítulo 3 do livro de Êxodo. Então, repetindo, capítulo 2, versículo 23 ao 26, capítulo 3, os versos 7 ao 10. Vejamos aqui mais uma forma de Deus agir em favor do seu povo em momentos de sofrimentos. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa de sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para as fazer sair daquela terra, e levaram para uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegaram até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo-os. Agora venha, eu enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Pois bem, nós vimos aqui nesses versos que Deus se sensibiliza com o nosso sofrimento. Esse é o segundo ponto que eu quero argumentar aqui com vocês. Deus não somente cuida do seu povo no momento de crise, mas Deus sensibiliza com o nosso sofrimento. Moisés diz nesse texto que Deus vê, Deus ouve, Deus lembra, Deus atenta, Deus conhece o nosso sofrimento ou o conhecimento deste povo. Essas ações são uma forma do autor mostrar como Deus se sensibiliza com o nosso sofrimento e que Deus não tem prazer em nos ver sofrer. Segundo o bispo Abner, que é o comentarista dessa lição, o povo de Deus no Egito era obrigado a uma aterrorizante e humilhante rotina de amassar barro depois de pilhar os tijolos que eram produzidos por eles por meio de horas de trabalho. Deus sensibilizado, não sei se essa é a palavra certa, mas não encontrei outra que melhor se aplicasse a essas ações de Deus. Deus então envia pragas como punição aos seus opressores. Também, segundo Abner, em momento de tanta aflição e dor, Deus diz ao povo para se preparar para realizar ou comemorar a sua libertação com uma festa. Diante daquele sofrimento, Deus, sensibilizado com aquela situação, envia essas pragas a fim de demonstrar ao seu povo poder, cuidado e também amor para com seus escolhidos. Portanto, diante das crises da vida, não pense que Deus te abandonou, que não se importa com você. Deus está atento ao seu sofrimento, Ele contempla o seu sofrimento, assim como um pai se sensibiliza com o sofrimento do seu filho, com a dor do seu filho. Os verbos aqui nesse texto, eles demonstram ações de carinho, de amor, de afeto, pela qual Deus tinha com aquele povo ou tem com aquele povo. A nação pela qual Deus escolheu, a aliança que Deus fez com Abraão em Gênesis capítulo 12, a promessa que Deus fez, a maneira como Deus conduziu a vida desse povo e agora, estando
no Egito, na condição de escravo, não é diferente a maneira como Deus ali vai demonstrar o seu amor conforme a sua aliança, com base na aliança que ele fez. Então nós vimos aqui que a maneira como Deus age diante desse sofrimento é se sensibilizando, é agindo, né, de maneira amorosa, carinhosa e punindo, né, ou agindo contra as situações que estavam oprimindo o povo. Então, para mim, nesse texto, tratando aqui da história de Israel, eu vejo a maneira como Deus se sensibiliza com o nosso sofrimento. Não um Deus que está alheio, não um Deus que tem prazer em nosso sofrimento, mas pelo contrário, ele diz de si, ou seja, Deus que é imanente, um Deus que é transcendente, ou seja, está acima, é também imanente. Ele desce, ele está conosco em nosso sofrimento, ele partilha conosco esses momentos difíceis, ele cuidando de nós, sensibilizando pela nossa situação, mas tudo para a honra e glória do seu nome, dando condução ao seu propósito. Então, nesse último momento, Deus começa a preparar o coração do povo para uma festa, para um momento em que Deus tiraria eles daquele sofrimento. Outro ponto, ou o terceiro ponto que eu coloco aqui, é que Deus tem hora e forma certa de agir. Deus poderia livrar ou acabar com o sofrimento dos hebreus de outra forma, ou em hora ou circunstâncias diferentes. Mas foi com a travessia do Mar Vermelho que ficou evidente para os hebreus que Deus é quem escolhe a hora e os meios de agir. Vejo três situações diferentes de Deus agir aqui nessa travessia do Mar Vermelho, que foi o texto que nós lemos base. Primeiro, Deus ele põe o povo à prova. Diante do mar, cercado pelos seus inimigos, os hebreus começaram a desesperar. Deus poderia fazer diferente, abrir o mar e eles passaram e depois punir os egípcios. Mas, no entanto, Deus age de forma diferente. Ele põe o seu povo à prova, ou à prova de fogo. Foi um momento desafiador para este povo, foi um momento difícil para eles. Diante deles estava o mar e atrás estavam os seus inimigos. Mas foi naquele momento, daquela forma que Deus quis agir, foi naquele momento que Deus quis se manifestar para aquele povo, não livrando ele do sofrimento, mas pondo eles à prova para que eles pudessem testificar do cuidado de Deus, do amor de Deus, da sua forma sensível e amorosa de cuidar do seu povo. Eu também vejo Deus pondo fim ao sofrimento deste povo. A travessia do Mar Vermelho seria um fim da escravidão do Egito. Deus escolheu aquele momento e não outro. Deus escolheu aquela forma e não outra. Na passagem do Mar Vermelho, vemos nitidamente as ações de Deus para com Israel. Diz Abner, aquela passagem pelo Mar Vermelho foi para os hebreus um marco histórico. Também um símbolo, coloco eu aqui, de libertação, que seria a sombra da libertação do pecado através da morte de Cristo, o primogênito de Deus. Então vimos que o Mar Vermelho, a travessia do Mar Vermelho seria o fim da escravidão, seria um marco importante. Então foi essa forma que Deus escolheu agir, foi a maneira com que Deus escolheu para dar fim ao sofrimento. Outro ponto interessante que eu coloco aqui é que Deus age punindo os opressores. Apesar de Deus entregar seu povo por um período ao sofrimento, ele não deixou impune os malfeitores. O texto narra a história, é claro, ele mostra que foi Deus quem endureceu o coração de Faraó. Mas isso não significa que ele ficaria impune. Deus escolheu a hora e a forma e a pessoa e o lugar com que iria pôr o seu povo à prova, queria provar o seu povo. Mas Deus, ele continuou cuidando do seu povo, ele continuou agindo em favor do seu povo. Para o povo de Israel, ficou claro que Deus era fiel nas suas promessas e que no tempo certo, na hora certa, ele ia agir em favor do seu povo. Então, esse momento da travessia do Mar Vermelho foi um marco importante. Deus age colocando esse povo à prova, Deus age pondo um fim ao sofrimento, seria um marco ali histórico, onde terminaria, passando o Mar Vermelho, eles estariam agora em outra jornada, em outro tempo, livre de uma vez por toda da escravidão egípcia, e também foi um momento de Deus trazer a punição aos opressores. Portanto, a história bíblica nos mostra que mesmo quando a realidade ou a perspectiva humana não consegue visualizar uma saída diante das diversidades da vida, o Senhor Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos, como diz Efésios 2:20. Ele faz para a sua glória e para o louvor dele.
Com isso, eu faço a seguinte conclusão. Como vimos, Deus age cuidando do seu povo em tempo de crise. Deus age sensibilizando com o sofrimento do seu povo, estando presente com eles, né? Descendo, estando com eles. Deus também pune os opressores. Ou seja, nós vimos aqui a maneira de Deus agir, ou a ação de Deus, o agir de Deus diante dos problemas, diante dos nossos problemas, diante das adversidades da vida. Então, o que nós poderíamos trazer de aplicação para nossas vidas? O que esse ensino, esse estudo, essa palavra requer de mim? Primeiro, confie nos planos de Deus para a sua vida. Como que você vai fazer isso? Acreditando que esse sofrimento que você está passando tem um prazo determinado por Deus e que na hora certa e da maneira dele, isso vai ser resolvido. Acreditando que ele poderá pôr um fim nessa dor, nessa angústia, nessa crise financeira, conjugal ou familiar. O Senhor vai agir no momento certo, na hora certa. Acreditando que Deus reserva para você também momentos de alegria e contentamento, momentos de vitória, de conquista, momento que todo esse sofrimento pode acabar, mas da maneira dele e da forma dele. Então, confie nos planos de Deus para a sua vida. Confie que a palavra de Deus, ela não volta atrás. Se o Senhor tem falado ao seu coração, se o Senhor tem falado com você através da palavra, descanse nele, confie nele. Tudo está dentro do controle de Deus. Tudo está conforme a vontade de Deus. Tudo tem um propósito. Todo esse sofrimento, todos os problemas que nós passamos, todos os problemas que nós enfrentamos, seja ele em qualquer esfera da vida, está tudo dentro do plano de Deus. Nada foge do seu controle. Devemos crer na soberania de Deus. E nós vimos nesse estudo que a maneira, a forma como Deus age, o agir de Deus em meio aos problemas da vida, em meio às aflições da vida. Nem sempre Deus traz uma solução instantânea, nem sempre Deus vai trazer uma solução para o agora. Nós precisamos acreditar que no meio do sofrimento, no meio das lutas, Deus está presente ali também nas adversidades. Por isso, descanse seu coração no Senhor. Confie na palavra de Deus, confie que Deus trará um novo tempo na sua vida, mas na hora dele e da maneira dele, para a glória e louvor do nome dele. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para a sua vida.